Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV, disponível nos sites do Novo e do Jornal Económico. O nosso convidado desta semana é Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF desde 2007 e que foi reeleito no ano passado para um mandato marcado por lutas com o Ministério da Educação para a recuperação das carreiras congeladas, entre muitos outros problemas que afetam os professores portugueses. Bom dia, Mário Nogueira, obrigado por aceitar o nosso convite. A última reunião com o Ministro da Educação, na qual ficou marcada uma nova ronda negocial para 5 de abril, superou as suas expectativas, nem que seja por as expectativas não serem muito elevadas? Olá, muito bom dia. Não, vamos lá ver, este mandato, nós, no nosso Congresso, agora o ano passado, não é? Em 2022, eu diria que a palavra de ordem foi precisamente esta: é tempo de ser tempo dos professores. Os professores, por motivos vários, têm vindo a ficar para trás nas mais variadas medidas que são tomadas dentro da administração pública, dentro da educação, e, portanto, o investimento, mesmo quando existe na educação, não existe nos professores. E isso tem como consequência o que todos sabemos, não é? Cada vez há menos professores, ainda ontem, ou há poucos dias se falava dos 50 e poucos professores que estão, ou jovens estudantes que estão a tirar o curso para professores de matemática e dos 500 e qualquer coisa que vão sair, dos 3 professores de físico-química que entraram há 2 anos na profissão e dos 550 que saíram, e portanto este é um drama que nós temos aqui pela frente e que só vai ser alterado quando nós tivermos de facto uma valorização da profissão docente, valorização que não tem só a ver com o salário, também tem a ver com o salário, evidentemente. Hoje há muitos professores que não conseguem vir aqui para Lisboa, não conseguem ir para o Algarve, porque o salário não dá para irem sim para lá trabalhar, e nós esperávamos que, depois de um processo de negociação dos concursos, do recrutamento de professores e da colocação de professores, que não terminou com acordo, apesar de nós termos reconhecido alguns avanços, muito fruto da pressão que os professores fizeram com a sua luta, mas ainda assim com linhas vermelhas que o Ministério recusou a pagar, para a reunião que tivemos em 22, no dia 22, não é? Nós esperávamos que o Governo tivesse percebido, parece-nos que não é apenas o Ministério da Educação neste caso, porque há aqui outros ministérios implicados, que o Governo tivesse percebido que a carreira dos professores não se exige que seja valorizado, ou seja, que os salários aumentem, que os valores indiciários das remunerações sejam superiores. Existe que se cumpra o que ali está. E para se cumprir o que ali está, há um aspecto que é fundamental, que é os professores serem enquadrados na carreira de acordo com o tempo de serviço que cumpriram a trabalhar. Ora bem, era isso que nós esperávamos que da reunião surgisse a disponibilidade dos sindicatos para nós avançarmos para a contagem do tempo de serviço, que não é contado, a contagem integral do tempo de serviço, tal como acontece na Madeira, tal como acontece nos Açores, tal como aconteceu em outros setores da administração pública, fosse apresentada e que o Ministério, aquilo que nos ia propor era um faseamento eventualmente mais longo do que aquele que nós Sim. consideraríamos adequado, mas ainda assim com a abertura para esse faseamento, tendo em conta a capacidade financeira do país e, portanto, também podendo aí termos uma posição equilibrada da forma como iria ser recuperado esse tempo de serviço. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Ministério da Educação, na melhor das hipóteses, e foi isso que nos apresentou, prevê que haja professores que, tendo perdido só em congelamento 6 anos, 6 meses e 23 dias neste momento, mais tempo de serviço em transições entre estruturas diferentes de carreira em 2007, em 2010, que chega aos 6 anos de serviço, o Ministério vem propor que alguns professores possam, de todo este tempo, que são quase 12 anos, recuperar um ano. E, em relação aos outros professores, isentando-os de vagas, sendo que de vagas para os escalões que estão sujeitos a vagas, o quinto e o sétimo, sendo certo que muitos já não teriam, ou teriam vaga, porque teriam vaga, ou ficariam dispensados de vaga, porque teriam uma avaliação de bom ou de excelente. Portanto, diria, para os professores sobrantes, o Ministério da Educação isenta-os da vaga, mas não recupera nem o dia. E, portanto, eu diria que, pior que isso, só zero. Portanto, eu diria que isto é pouco acima de zero. E os professores já começaram a reagir, Sim. conhecendo a proposta do Ministério. Antes da reunião, à entrada, e estamos a fazer esta entrevista na quarta-feira, quando, no mesmo dia em que foi a se reunião realizou. com o Ministro da Educação, avisou que as assimetrias poderiam até ser aprofundadas. Foi isso que aconteceu?
Bem, aquilo que nós dissemos à saída foi que isto foi o mesmo que, mal comparado, mas ainda assim, para se perceber, é o mesmo que nós termos metido um pé numa poça e para Uhum, tirarmos o pé da poça metemos lá o outro. Portanto, uhum. tira-se um e mete o outro. Nós na reunião até usámos uma linguagem um bocadinho mais suja, porque Uhum, dissemos da lama, mas uhum. pronto, mas vai dar ao Lama, mesmo. apesar de tudo, não é tão mau. Não é tão mau, porque Sim, pelo vai. menos talvez não nos constipemos. E Uhum, aquilo que aconteceu foi precisamente isso, ou seja, há aqui assimetrias que não vão ser resolvidas. Porque, por exemplo, uma das principais assimetrias que existem na carreira foi o facto de os professores que estavam já nos quadros e na carreira, quando se deu o congelamento em 2011, terem sido 54 mil professores, terem sido ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço que entraram durante esse período. Esses colegas foram bem enquadrados na carreira. uhum, Os outros é que não poderiam ter ficado para trás, porque isto até constitui uma inconstitucionalidade. Que são, para situações semelhantes, ou neste caso até pior que isso, do que semelhantes, para colegas com menos tempo de serviço ficarem colocados na carreira à frente dos que tinham mais tempo de serviço. Nós pensámos que essa seria uma das assimetrias que eventualmente seriam postas em uhum. cima da mesa e necessariamente para corrigir, até porque há jurisprudência do Constitucional que diz que situações destas são inconstitucionais. O Ministério nem passou por aí. Há outras assimetrias, por exemplo, de colegas que estão já em escalões de topo, que para lá chegar penaram que se fartou porque não recuperaram um dia de serviço e que era justo, por exemplo, que pudessem fazê-lo para a aposentação, que todo o tempo de serviço que não recuperaram pudesse, por exemplo, relevar ou para despenalização da idade na Uhum, aposentação, uhum, ou para majoração da pensão, até porque as pessoas, quando o tempo de serviço não é contado, não tem só um prejuízo imediato, que é o prejuízo de ganharem abaixo do que deveriam, mas é o prejuízo depois da sua pensão de aposentação, ter em conta não o que as pessoas deveriam ter ganho, mas uhum, o que as pessoas ganharam mesmo. E, portanto, ser muito reduzido esse valor. uhum. Nós calculamos que haja professores que muitos, uma grande percentagem, impossível de chegar ao topo de carreira, que haja professores hoje ali nos 20 e qualquer coisa anos de serviço, até aos 30, entre os 20 e os 30, que podem vir a ter pensões de aposentação que vão ficar na ordem dos 800 euros, dos 700 euros, dos 900 euros. Porquê? Cá está, porque quanto mais tempo de serviço se tem após 2006, mais baixa é a parcela 2 do cálculo da pensão e, portanto, mais reduzido o valor. E por isso, as pessoas quando reclamam a contagem integral do tempo de serviço e o seu reposicionamento, claro que estão a pensar no momento imediato, no momento em que os salários não tiveram atualizações e as que existiram foram bem abaixo da inflação, estão a pensar numa situação remuneratória em que o custo de tudo e mais alguma coisa dispara, desde os alimentos à habitação, e, portanto, e muitas vezes os professores têm que ter 2 e 3 habitações, quando são casais, que Sim. já têm a habitação de origem, depois cada um colocado em seu sítio, não é? Têm filhos, portanto, não podem descurar também a alimentação Uhum. das crianças e dos jovens, dos filhos. E, portanto, as pessoas às vezes estão a contar para o imediato precisamente com a progressão na carreira, com a melhoria Uhum. da sua situação de carreira para compensar o que não tiveram de atualização de salário. Agora é nem atualização de salário, nem progressão de carreira de acordo com o que a lei estabelece e depois as pessoas também pensam no futuro, Uhum. quer dizer, eu diria até, e costumo dizer isso aos colegas nas reuniões, quer dizer, se nós tivermos em conta o que pode ser um professor, uma pensão de aposentação de um professor daqui a 15 anos, por exemplo, eventualmente não dá para pagar um lar, quer dizer, e convenhamos que as pessoas pensam no seu futuro, Sim. pensam na sua situação quando forem idosos, quando já não puderem trabalhar, e aquilo que está a acontecer hoje vai ter impacto nessa altura também, o que é gravíssimo. Existe insensibilidade social da parte deste ministro em particular? Eu não sei se é da parte do ministro, se é da parte do governo. Eu diria que é da parte do ministro e da parte do governo, porque, na verdade, a carreira dos professores é uma carreira que, quando foi aprovada, repare, os professores começam a reivindicar uma carreira ainda antes do 25 de Uhum. Abril. Ali em 72, 73, não havia sindicatos, eram proibidos, Sim. mas havia um grupo de estudos, era assim que se designava, embrião dos sindicatos, que já tinha esta reivindicação da carreira Uhum. docente. Depois conseguimos, em 1989, na altura era primeiro-ministro Cavaco Silva, ministro era Roberto Carneiro, aprovar um estatuto de carreira, com uma estrutura de carreira fora do regime geral da administração pública. Governos como o de Guterres, ou mesmo um governo de maioria relativa do Partido Socialista, Uhum. ali em 2009, 2010, foram corrigindo alguns dos problemas da carreira e mantendo a paridade entre a carreira dos professores com a carreira dos técnicos superiores, habilitações semelhantes.
Mas hoje, por exemplo, na reunião que realizámos com o Ministério da Educação, o que o Ministro tentou fazer durante a primeira meia hora de reunião foi quase dizer que os professores eram os privilegiados, porque comparando com o regime geral, e depois faz uma série de comparações que vão desde o salário médio até à idade, à média de idades. Eu ia fazer a idade média dos professores, e é quase a idade média, né? Porque a média de idades dos professores já é superior aos 50 anos, não é? E, portanto, quando vem dizer, pois está bem, os professores já estão muitos nos escalões superiores, pois nós temos uma profissão que deixaram envelhecer de tal ordem, isso até que hoje as pessoas, naturalmente, segundo o Ministério, 16% estão no escalão de topo. Mas esquece de dizer uma coisa ao Ministro, é que 22% dos professores têm mais de 60 anos. Ou seja, nem sequer os que têm mais de 60 anos ainda conseguiram todos atingir o escalão de topo. E porquê? Porque o tempo de serviço não lhes está a ser contado. E, portanto, aqui há uma insensibilidade social, há uma insensibilidade para o papel dos professores, quer nas escolas, nas aprendizagens dos alunos, quer no plano da sociedade, não é? Portanto, as pessoas sentem-se mais que indignadas. Muitos colegas sentem-se revoltados porque acham que dão sempre o seu melhor, deram o seu melhor nos períodos dos congelamentos, em que não só tiveram o congelamento, mas como os outros trabalhadores, tiveram o congelamento, tiveram cortes nos salários, tiveram o corte dos subsídios. E as pessoas, não foi por isso, as pessoas perceberam o que é que estava a passar naquela altura. Depois tivemos os confinamentos, tivemos o ensino à distância, as pessoas foram comprar computadores, foram aprender a trabalhar nas plataformas que nem formação tinham sobre isso, foram atrás dos alunos que não tinham hipótese de ter esses materiais para que eles não ficassem para trás, levando materiais em suporte de papel, acompanhando-os sempre. E as pessoas o que é que sentem hoje? É o que nos dizem, e a sociedade percebeu isto, é que todo o esforço que vão sempre fazendo, quando chega ao momento do reconhecimento, pode levar umas palmaditas, mas depois a seguir leva umas palmadonas quando chega ao reconhecimento, não só da necessidade de valorização da profissão, como também da melhoria das condições de trabalho. E é isso que afasta os jovens desta profissão. Quase 15 mil jovens professores profissionalizados saíram, e vamos ver se regressam, mesmo havendo agora lugares, vamos ver se estão disponíveis para voltar à profissão. E, para além disso, os nossos jovens que acabam o secundário, mesmo os que dizem que gostavam de ser professores, acham que é uma profissão que à partida eles gostariam de abraçar, depois dizem, mas não vou ter porque eu bem sei o que passam os meus professores. Isto para o futuro do país é complicado, porque não ter professores qualificados nas escolas é a qualidade do ensino que vai ficar em causa. Acha também. que é possível que cheguemos a um momento em que seja preciso importar professores do Brasil, de Angola, de Cabo Verde? Pois, sei lá, não faço ideia. Eu sei que neste momento, nós no segundo período letivo deste ano, o Conselho Nacional de Educação provou-nos que no ano anterior cerca de 27 mil alunos não tiveram, por norma, os professores todos. Neste momento, nós temos, já neste segundo período letivo, pelas contas que temos feito, entre 30 a 35 mil alunos não têm os professores todos. Pode às vezes mudar de uns para outros, mas a norma, pelas ofertas que as escolas fazem de emprego de professores para contratação, e portanto quer dizer que lhes faltam os professores, entre 30 a 35 mil, no mínimo, de alunos que não têm os professores todos. Sabemos que este número não dispara ainda mais, porque o Ministério este ano teve de contratar mais 60% de diplomados que não são profissionalizados, não são docentes, alguns jovens que acabaram os cursos e não tinham emprego e portanto não têm qualquer tipo nem sequer de experiência, não é na docência, nem sequer em emprego nenhum. E, portanto, vieram para o ensino e ainda vai disfarçando a tal falta de professores. Mas isto é um problema que tende a agravar-se. Nós nos lembrarmos que a aposentação tem sido uma coisa tremenda. O ano passado foram 2.401 professores a aposentarem-se, entraram 1.200 mais ou menos nos cursos de professores. Este ano, só em 3 meses, até o final de março, são 742 que saem, prevendo-se que cerca de 3.500 até o final do ano. Isto vai sempre subindo até o final da década. Portanto, o que é que vai acontecer se vão ter que importar professores? E veremos se professores com formação para poderem dar aqui aulas no nosso país, não sabemos. Agora, o que nós sabemos é que governos para trás foram completamente irresponsáveis em relação a isto. Ou seja, eu lembro-me do primeiro-ministro Passos Coelho de dizer aos professores, aconselhá-los a emigrarem, e a emigrarem precisamente para os países que agora dizemos que vamos ver se não vamos precisar de lá ir buscar professores. Lembro-me do primeiro-ministro António Costa, que há 3, 4 anos atrás
em Paris, dizer no dia de Portugal que era uma boa oportunidade para as pessoas portuguesas era irem para lá dar aulas aos filhos dos imigrantes, e portanto foi-se sempre desvalorizando o que já se começava a notar, que era a falta de professores. Claro que resolvida e tal, agora estamos nisto. Acredita que, tal como sucede com os médicos, poderá haver a certo momento necessidade de ir buscar professores reformados para dar aulas? Olha, eu espero que não, e vou dizer porquê. Porque um dos problemas que a nossa profissão tem é o envelhecimento. E uma profissão que vive um problema de envelhecimento, se tem que ir buscar quem já se aposentou, sabendo nós que a aposentação se dá quase aos 67 anos, convenhamos, né? Seria uma situação muito complicada. Mas também, por outro lado, eu tenho para mim que mesmo que o governo abrisse essa possibilidade, um dos anseios maiores de quem está no ativo é que chegue o dia da aposentação. Os professores quase que fazem aqueles risquinhos na parede para ver quantos faltam. Portanto, não me parece que essa seja a solução, porque não tenho ideia que, se formos por aí, que seja significativo o número dos que querem voltar, porque as pessoas foi desertas para sair, não é? Aliás, é um dos problemas da profissão, até de um inquérito que foi feito, nós fizemos em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, e esse é um dos problemas da profissão, é que boa parte dos profissionais, um número muito elevado dos profissionais que estão a trabalhar, o principal anseio que têm é poder aposentar-se. E este é um problema porquê? Porque são profissionais que, como principal objetivo, é chegar ao dia da aposentação. E, portanto, isso faz com que não exista... É um mau sinal, logo à partida. É um mau sinal, exato, é o que eu estou a dizer. Péssimo Ou seja, sinal. não existe da parte dos profissionais um problema de despersonalização, ou seja, quando estão no trabalho com os seus alunos, dão tudo o que têm que dar e percebem que têm que o fazer de uma forma competente, mas em vez de o fazerem com prazer, com o prazer de quem está a exercer a profissão que gosta, fazem-no com esforço, precisamente porque sentem-se cansados, desrespeitados e com vontade de poder sair, mas não podem, pessoas que já não são propriamente jovenzinhos, para ter outra alternativa. O que é que isto leva? Este esforço que passou a substituir o prazer de quem exerce uma profissão faz com que os níveis de stress, atingindo níveis até de burnout, disparem. E isso leva a que muita gente tenha situações de desgaste tremendo e que se sente do ponto de vista físico, psíquico e psicológico. E, portanto, esse é um problema que é vivido muito pela profissão e tendo nós em conta, como eu disse há pouco, que mais de 50% dos professores já ultrapassou os 50 anos e 22% dos professores são sexagenários. Eu diria até que quando o Ministério da Educação vem dizer que há 2.000 professores de baixa, ou 2.000 e tal professores de baixa, estamos a falar numa taxa de 1,5%, 1,8%, porque nós somos mais de 100.000, não é? Portanto, abaixo dos 2%. Ora, uma profissão que tem 22% de pessoas com mais de 60 anos e 2% de baixas, é de dizer que fortes sexagenários esses que por aqui andam, é? Voltando um pouco atrás, acha que existe um risco real da recuperação integral do tempo de serviço ser encarada mesmo como uma utopia, como uma quimera? Eu não sei porquê, porque, quer dizer, nós olharmos para os Açores e para a Madeira, isso está a acontecer. Tanto na Madeira, nos Açores, até com algum ligeiro avanço, porque os primeiros 2 anos, 4 meses e 2 dias que tinham sido congelados foram logo recuperados antes dos últimos 7 anos voltarem a congelar. E agora estes 7 anos também, penso que é já no próximo ano que vai terminar essa recuperação. A Madeira no ano seguinte. E, portanto, o que nem se percebe é como é que, podendo haver uma recuperação numas regiões do país, noutras não pode. Também dizer que os valores não são incomportáveis, como o Governo gosta de dizer. Aliás, a Associação Nacional dos Dirigentes Escolares, do nosso colega Manuel Pereira, fez até um estudo sobre os impactos financeiros e se o tempo de serviço fosse recuperado integralmente, isto daria, nos 3 primeiros anos, um aumento da massa salarial global dos docentes na ordem dos 3,7% e a partir do 4º ano e nos 7 seguintes um decréscimo de 7,3%. Porquê?
porque muita gente atingiria o topo, é verdade, mas também sairia para a reforma. E essa saída para a aposentação é substituída por jovens que, portanto, nem sequer vão recuperar tempo, porque nem cá estavam quando foram os congelamentos. Portanto, isso não é um valor insuportável. E também é verdade que, e segundo eu vi há dias, até no canal televisivo, o próprio governo, o Ministério das Finanças, deu um número que era a recuperação, se fosse imediata, seria de 331 milhões de euros. Portanto, 331 milhões de euros é um valor, pronto, é significativo, mas para aquilo que a gente ouve aí, desperdícios deste país, é um valor que fica abaixo disso, mas ainda assim, com toda a disponibilidade que nós temos manifestado no Ministério de fazer isso de forma faseada. E se nós fizermos isto de uma forma faseada, que nós propusemos ao Ministério que fosse ao longo da legislatura, até final da legislatura, porque não nos compete propor ao Ministério que vá assumir compromissos para além do tempo em que cá está, não é? Mas mesmo que o próprio Ministério admitisse ser para além desse período, e na Madeira e nos Açores foi para além da legislatura que estava, e depois os governos seguintes assumiram esse compromisso. Portanto, quando nós propusemos ao Ministério este período de faseamento, isto tem que se julgar com quê? Com esse faseamento e a progressão de quem vai recuperando tempo de serviço ser simultâneo com a saída dos que estão nos últimos escalões para a aposentação. E, portanto, uma coisa compensaria a outra. E por isso, o Ministério e o Governo nem sequer querem fazer estas contas. Poderiam fazer estas contas, fazíamos as contas e diziam assim no final, não é possível. Mas eles nem sequer aceitam fazer estas contas. Uma sondagem recente de Intercampos revelava que 60% dos professores concordam com a atual luta dos professores. Acredita que esse apoio continuará tão elevado se novas greves puserem em causa o cumprimento do ano letivo? Essa já é a penúltima. A sondagem seguinte tinha aumentado 10% para 72%. E, portanto, nós até tivemos recentemente duas sondagens, no fim de semana passada, uma na sexta-feira, de um canal televisivo, que dava 70% até dos portugueses, não é? De acordo com a luta das pessoas, e 72% depois da Intercampos. É assim, nós estamos numa convergência de 9 organizações sindicais. Portanto, a VENPROF não está sozinha, estamos nós, está a FNE, está o SPLEU, a ASPA, são 9 organizações. E essas 9 organizações sindicais, e as pessoas sabem isso, tiveram até agora um dia de greve no dia 2 de novembro, um dia de greve nas greves distritais que se realizaram, e portanto, como foi uma por distrito, foi só um dia por cada escola, 2 dias, e tiveram um terceiro dia de greve também no âmbito até das greves da administração pública. Portanto, aquilo que nós temos previsto são um dia de greve novamente numa ronda distrital, eventualmente veremos se de dia todo, se não. Uma num dia que é simbólico, e é sobretudo ser um dia simbólico, o dia 6/6 de 23, 6 anos, 6 meses e 23 dias, portanto 6 de junho, calha bem o ano ter esse dia. E depois veremos no final do ano como é que as coisas funcionam. Portanto, os professores não deixaram de dar as aulas aos seus alunos, os professores têm para os dias de greve compensado no trabalho com os alunos e nas matérias. É verdade que há uma outra greve continuada que começou em dezembro, mas também é verdade que os valores de participação dos professores nessa greve são reduzidos ou até nulos na maior parte das escolas, portanto não é daí que decorre prejuízos nas aprendizagens dos alunos e portanto eu sei e acho que a população sabe, e nós falamos com as pessoas que nos encontram na rua, e eu encontro muita gente que me conhece e que eu não conheço, mas que falam comigo e que nos incentivam a que não desistam, porque as pessoas sentem que esta luta ao mesmo tempo também é um bocado a luta deles e portanto não é a luta deles pelas coisas que têm a ver com a educação, com as escolas, mas também pelos problemas que os afetam e que também não são ouvidos e muitas vezes sendo setores com menos, talvez, capacidade de luta, consideram que esta é uma luta que acaba por também ser deles, não é? E as pessoas sabem que os professores sabem lutar, mas sabem não penalizar os seus alunos com isso. E não é por acaso que as manifestações, por exemplo, têm sido praticamente todas ao sábado. Precisamente porquê? Para não serem dia de aulas e, portanto, não deixar de haver aulas. Por exemplo, tivemos concentrações no dia das greves distritais, mas também as pessoas já estavam a fazer greve, portanto foi. Mas de resto, por exemplo, a manifestação no dia 11 de fevereiro, no dia 4 de março, tudo isso, foram manifestações sempre aos sábados. As pessoas podiam vir à sexta, depois tinham um fim de semana para descansar, mas as pessoas sacrificam um dos dias de descanso
para manifestarem a sua insatisfação. E eu acho que os portugueses reconhecem também esse cuidado que tem havido. E, portanto, parece-me a mim que este é também um dos motivos porque apoiam, ou concordam, acompanham Concordo, esta sim. luta, não é? Sim. Já disse que num processo negocial, quando se marca uma greve, o que se espera é poder suspendê-la. Uhum. Mas também admito que o mais importante é que o governo ponha a hipótese de que poderá prevalecer a greve para que os vossos argumentos possam ter surtido efeito. Sim. Eu costumo dizer que a melhor luta é aquela que não é preciso fazer, porque é sinal que o problema se resolveu. Ou seja, não faz parte da natureza da nossa organização a luta pela luta. Isto é, nós vamos fazer a luta, marcamos a luta porque temos que fazer a luta. Isso é para o calendário religioso. O Natal é o Natal, tem que ser o Natal, a Páscoa também. Um é fixo, outra é variável. Aqui não. As lutas, quando são marcadas, têm um objetivo, que é pressionar, neste caso a tutela, a resolver problemas. Por uma razão simples. Porque nós, quando estamos em negociação, ao contrário do que às vezes se diz, nós não estamos duas partes iguais. Aliás, já dizemos isso ao Ministério muitas vezes. Primeiro, há uma parte que pode convocar reuniões e outra não. Né? Ainda hoje reclamámos porque o Ministério quer fazer a negociação desta matéria tão complexa como é a do tempo de serviço, e depois ainda tem lá mais outros aspectos, não é? Numa só reunião, dia 5 de Abril. Portanto, eu não sei como é que se consegue fazer uma negociação deste tipo num dia, ou numa reunião, né? Por um lado. Portanto, eles podem marcar a reunião, eles podem recusar mais reuniões, eles podem, em caso de desacordo, e nós pedirmos a negociação suplementar. Aqui é mesmo viciado, é pior que na bola, porque o árbitro são eles, ou seja, o árbitro é uma das partes, o governo, e eles a seguir, quando chega ao fim da negociação sem acordo, é que fazem sair os decretos. Nós, quisermos, não podemos, não é? Portanto, há uma parte que tem esse poder, que é o poder de, em última análise, impor, decidir e fazer sair as leis. Nós só temos uma forma de os condicionar e de os pressionar, que é com a luta dos professores. E, portanto, eu costumo dizer que nós, quando marcamos as ações e as lutas, fazemos-lo como forma de pressão, no sentido de conseguirmos alguns objetivos que traçamos, e eu penso que isso no processo de concurso foi claro. Por exemplo, o Ministério começa com a intenção de passar a recrutar professores por perfil de competências, com um conselho de diretores a colocarem os professores dos quadros de zona pedagógica nas escolas conforme entendem, e isso foi eliminado. Mas não foi eliminado porque ou nós fomos muito convincentes ou o Ministério compreendeu que essa não era a solução. Não, a pressão que os professores fizeram levou a que alterasse a sua posição. A pressão que os professores fizeram está a levá-los agora a ter que discutir questões que têm a ver com o tempo de serviço. É evidente que se não fizermos mais pressões, ficamos por aquilo que hoje foi apresentado. Se houver mais pressão, estou convencido que avançarão mais alguma coisa. E, portanto, essa pressão serve para isso. E a democracia é mesmo isto, quer dizer, são os instrumentos que a democracia confere a cada parte, são estes. E quando o Ministério da Educação, no final do processo negocial dos concursos, nos disse: se durante as reuniões vierem para aqui para a porta fazer barulho ou se andarem a marcar greves, acabaram-se as reuniões. E isto não é democrático, não é? Como é evidente, nós se nos deixássemos condicionar por aí, nunca mais fazíamos uma greve, porque cada vez que ela se marcasse, o Ministério dizia: acabou, não há mais reuniões. Portanto, nós marcámos o que tínhamos a marcar e o Ministério compreendeu que a posição que estava a ter não era democrática e fez o que tinha a fazer, convocou a reunião de hoje. E é assim que as coisas têm que funcionar e, portanto, como eu digo, se isto agora evoluir no sentido positivo, evidentemente que nós não temos que fazer as lutas só porque as marcamos. Uma das, Mas vossas, fazemos se tivermos que fazer, sem nenhum problema. uma Claro. das vossas lutas mais mediáticas e onde tem provavelmente maior grau de apoio da população tem a ver com aquilo que se convencionou chamar o caso às costas. As soluções que estão a ser apresentadas pelo governo convencem de que poderão resolver o problema? Não, porque o governo fez uma coisa que é para muitos professores. Iremos ver como é que vão funcionar os concursos, mas é assim, inicialmente o que o Ministério estava a fazer era, acabava com a casa às costas, como nós dizíamos, dando uma tenda a cada um para ficar lá no seu sítio. O professor que é de Braga ou do Porto era colocado no Algarve, em Odmira, e realmente o que o Ministério lhes dizia é que não andas com a casa às costas, tens que ir de Braga para lá e depois tens uma mobilidade para o pé de casa e depois andas sempre para trás e para a frente. Não, o que o Ministério queria dar era uma tenda para ele ficar por lá acampado, sendo que a casa essa não a podia levar. Agora, é assim, o regime de concursos
não é o que, em nossa opinião, mais favoreceria a estabilidade quer das pessoas, quer das escolas e do seu corpo docente, não é. Mas, como também costumamos dizer, o que vai determinar isso de as pessoas poderem ter alguma estabilidade e as escolas também o terem no seu corpo docente é o número de vagas que vai abrir. Isso é que determina tudo. Eu costumo dizer até que o melhor concurso do mundo, o melhor regime de concurso do mundo, sem vagas, não serve para nada. Um regime de concursos que não seja grande coisa, mas que tenha um número elevado de vagas, pode ser muito importante. O Ministério da Educação diz que vai ter 20.000 vagas para os professores, nomeadamente no próprio quadro das escolas. Vamos ver se é assim ou não. Vamos ver onde é que elas vão abrir, porque isso também é importante, e vamos ver quais são as disciplinas, porque evidentemente que dependerá, e podem até abrir muitas vagas em áreas que não há professores. Não é? Sendo provável que não haja muitos liberais entre os filiados dos sindicatos da FENPROF, concorda que a concorrência de outras forças sindicais como o STOP é benéfica para a vossa luta? Nós não temos problema nenhum. Nós estamos numa área onde não existem os 20 e tal sindicatos que se costuma dizer, porque isso só chega a esse número, porque quer a FENPROF, quer a FNEC, são federações, têm federados sindicatos regionais, Sim. nos nossos casos são 7, no caso da FRE são outros 7, só que isto são 14, mas na verdade são 2, nós e a FNEC. E, portanto, mas depois existem outros. Eu, como disse, nós estamos numa área em que há muitos sindicatos. Nós estamos numa convergência que somos 9. E isso nunca foi preocupação para nós. Portanto, ou seja, os professores percebem onde devem estar, onde não devem estar filiados, quem é que defende os seus interesses e também percebem quem é que vai às escolas e percebem ainda quem é que pugna pela convergência. E percebem que estas 9 organizações diferentes, umas são da CGTP, outras são da UGT, outras não são de nenhuma central sindical, umas defendem, até uma delas chama-se Associação Pro Ordem, não é propriamente uma solução defendida pelas outras, mas há uma coisa que todas fazem. Respeitar os professores, respeitarem-se umas às outras e terem formas de luta e terem propostas que sejam propostas e formas de luta que os professores possam fazer e propostas com que se possam identificar. E as pessoas percebem isso. Portanto, eu digo-lhe, haver mais sindicatos ou menos sindicatos é um bocadinho indiferente. Porque, na verdade, o que importa é que os sindicatos defendam os professores, tenham os mesmos objetivos reivindicativos e saibam respeitar-se. E, portanto, não é por haver mais um ou amanhã mais outro que isso vai alterar nada. Aliás, a manifestação do dia... As manifestações de 2008 foram grandes manifestações quando ainda não existiam alguns dos sindicatos que hoje existem. A manifestação do passado dia 11 de fevereiro foi maior que qualquer uma das duas grandes manifestações de 2008, apesar de já existirem mais sindicatos. Os professores, quando percebem que em causa está a sua profissão, e foi o que aconteceu no dia 11 de fevereiro, os professores sabem unir-se, e os professores sabem estar juntos, e os professores sabem ultrapassar essas diferenças, e isso é o que interessa, porque eu acho que o que interessa mesmo é que na base, nas escolas, quando vêm para a rua, quando fazem greve, quando pressionam, os professores não olhem ao sindicato que cada um pertence e olhem àquilo que todos são, que são professores. E foi por isso que nós, no dia 11 de fevereiro até, prescindimos de desfilar nas ruas por sindicatos e pedimos aos colegas que se organizassem por distritos e dentro de cada distrito se organizassem por escolas. E dentro de cada escola levasse o símbolo do seu sindicato ou de nenhum sindicato, se não fossem, e fossem ali os professores. E foram os professores que foram ali. Isto é que é importante. Os professores sabem, nesses momentos, que a unidade onde se começa a fazer é lá embaixo, é no terreno, é na escola, e a partir daí os sindicatos, os professores também reconhecem a sua importância, até os que não são sócios. Muitos colegas não são sindicalizados, mandam-nos mails, pedem-nos coisas, fazem propostas, e nós, nas reuniões que fazemos nas escolas, às vezes estão os colegas todos das escolas, não são todos sindicalizados. Os professores sabem que quando chegamos a estes momentos, o importante é estar unidos.
E depois os seus sindicatos são apenas os seus representantes também na negociação e, no nosso caso, com toda a transparência que a negociação deve ter. Por isso é que nós nos nossos meios web, portanto, no nosso site, nas nossas redes sociais, tudo o que tem a ver com propostas que fazemos ao Ministério, posições que entregamos, pareceres que fazemos, as atas das reuniões, está tudo ali, transparentezinho, que assim é que é, para que toda a gente saiba o que é que acontece nas reuniões, porque nós não nos estamos lá a representar a nós, estamos a representar os colegas e os colegas têm direito a saber isso. Portanto, pode dizer que não há momentos em que a FENPROF está a fazer demonstrações de força, não só a João Costa, mas também a André Pestana. Era o que mais nos faltava. Era o que mais faltava. Não perdemos tempo com isso. Nós perdemos tempo é a defender os professores. Nós perdemos tempo é na luta que é preciso fazer e nas propostas que é preciso apresentar. O nosso protesto nunca é um protesto por protesto ou um protesto contra outros. É um protesto com proposta. É um protesto para fazer valer uma proposta. E a FENPROF, como é evidente, aquilo que, e não temos aí que provar nada a ninguém, a realidade demonstra, e toda a gente vê, a FENPROF está perfeitamente, ainda hoje, quando acabámos a reunião, em consonância com outras 8 organizações, como eu disse, muito diferentes, com posições diferentes sobre a profissão, sobre a escola, sobre a vida, mas que isso não impede que nós estejamos todos juntos. E, portanto, era o que mais nos faltava agora, que nos tirasse o sono mais uma organização ou mais uma pessoa, até porque há mais 2 organizações, o CIPEB e também o SNPL, que são organizações que não estão neste grupo de 9 organizações e isso não vem mal ao mundo. Portanto, não nos tira de forma alguma o sono e não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa são, de facto, as políticas que põem em causa a profissão, que afasta os jovens da profissão e que, em nossa opinião, não promovem a escola pública e, portanto, esse pode ser um futuro mau para a escola e não investem, portanto, na escola e na educação. Vejo que não lhe vou retirar grandes respostas sobre André Pestana. Isso a gente tem que, mas eu não falo, porque é que tinha que falar para isso, podíamos conversar mais do Ministro ou do Primeiro-Ministro, que eu acho que prejudicam mais as pessoas do que... Sobre ministros, durante os seus mandatos à frente da FENPROF, passaram pelo Ministério da Educação Maria de Lourdes Rodrigues, Isabel Alçada, Nuno Crata, Margarida Crato, Margarida Marano, Tiago Brandão Rodrigues e agora João Costa. Usando uma expressão muito em voga nas últimas semanas, compraria um carro usado a qualquer um destes ministros? Ouça, é assim, eles se vendessem carros usados, à partida não seria na prática governativa, seria noutra qualquer. E, portanto, eu pediria a um mecânico amigo que fosse lá ver, e, portanto, se ele me dissesse que aquilo funcionava, eu era capaz de o comprar. Agora, ia moê-los, e se for preciso lutar para que eles baixassem o preço, isso sem dúvida. Mas, de resto, não, até de algumas pessoas tenho consideração. É evidente que alguns não aqueceram o lugar, estou-me a lembrar da minha conterrânea da Margarida Mano, que esteve lá 11 dias, não é? Sim. A própria doutora Isabel Alçada, que esteve lá há muito pouco tempo, também, não chegou ao final da legislatura, nem sei se bem a meio. Agora é assim, nós temos que aprender a fazer isso. Eu não tenho ninguém ali que passou no Ministério por inimigo, não se põe essa questão. Portanto, são posições que na discussão política do ponto de vista aqui profissional também, sindical, temos opiniões diferentes, muitos, e eu admito que também são opiniões de quem por vezes até aparece com muito boa vontade para resolver problemas, mas depois rapidamente percebe que são mais do que o Ministério da Educação, são assim uma espécie de uma delegação das finanças ali para a área, né? E, portanto, depois, como não têm a coragem de dizer se é para ser assim, vou-me embora, ficam lá a fazer de empregados das finanças, né? E, portanto, a discussão muitas vezes, ainda hoje, na negociação, né? Nós estamos a negociar com o Ministério da Educação, e depois está lá a Secretaria de Estado do Orçamento, o Ministério das Finanças, a Secretaria de Estado da Administração Pública, e estão lá todos a tomar notas para depois dizerem ao Sr. Ministro, você não se deixe levar para a conversa deles, né? E, portanto, a nossa parte é assim, quando estamos ali, estamos na discussão política, fora daquele espaço, são pessoas como outras quaisquer e, portanto, com as quais eu não tenho qualquer tipo de desavença, com quem converso normalmente, não tenho nenhum problema em relação a isso. Quanto a carros usados, como digo, dependeria, né? Eu acho que alguns deles enervam-se tanto nas reuniões que os carros que eles usam devem estar um bocado estampados. Aquilo deve precisar ali de um investimentozinho na chapa. Mas pronto, mas como disse, tem de dar mecânicos amigos que iam lá dar uma olhadela à coisa. Então, sem metáforas, houve algum destes ministros com quem o trabalho que fez tenha sido mais construtivo do que com os outros?
Eh, o trabalho foi o que foi. Nós, ao longo destes tempos, portanto, nós apanhámos a doutora Luz Rodrigues, que hoje continua a ser inquestionavelmente uma pessoa que as pessoas não adoram. Quando se fala num plenário do nome da senhora ministra Luz Rodrigues, há uma assobia dela muito grande, quase só mesmo consegue haver um nível semelhante ao ministro que está no momento, e é porque é o que está no momento, né? Quando ele passar, depois será-se para o próximo, né? Pronto. E que tinha a ver muito com também a forma como na altura se atentou muito contra direitos de pessoas. Foi naquela altura que, com a Luz Rodrigues e com o Sócrates, o primeiro governo, que vieram os primeiros congelamentos, que acabou a gestão democrática das escolas, que se alteraram e alteraram profundamente as regras de aposentação dos professores. Portanto, os professores só têm mal a dizer daquele governo e daquela legislatura, não é? Depois houve um certo alívio a seguir com a doutora Isabel Alçada, também fruto de não terem maioria absoluta, o que ainda assim não os aguentou muito tempo, não é? Mas que acabou precisamente com o novo congelamento, o início do congelamento dos 7 anos e os cortes salariais, é aí, nesse período. Depois, o ministro Nuno Crato foram os 7 anos, não foram bem os 7, porque depois, entanto, chegaram ele perto das eleições, mas foi esse período todo da Troika, e que, portanto, também houve ali grandes lutas, ainda hoje tivemos que as lembrar ao seu Ministro da Educação, porque ele achava que nós só fazíamos lutas com ele, com outros nunca houve nada, ele é que era um desgraçadinho, né? E, portanto, isso não é verdade, portanto, tivemos que lembrar que em 2013 até, foram lutas tão fortes, na altura, num período de avaliações, que inclusivamente o Governo, na altura do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, até alterou a lei da greve para pôr serviços mínimos na educação, que curiosamente, pela primeira vez, foram os governos em que o João Costa participou que aplicou esses serviços mínimos, quer o anterior em que era Secretário de Estado, quer agora em que é Ministro. E, portanto, a direita é má zona a aprovar leis, mas depois o Partido Socialista, quando se apanha com as leis, mesmo aquelas que votou contra quando a direita estava no poder, em vez de as eliminar, aproveita-as e aplica-as. Este é um exemplo, mas há outros. E, portanto, aquilo que... Não, quer dizer, eu acho que a negociação, houve um período em que praticamente houve, do ponto de vista do relacionamento institucional, a negociação esteve praticamente parada. Foi o período e um bloqueio tremendo. Foi o período do ministro anterior, do ministro Tiago Brandão Rodrigues, que enquanto teve a doutora Alexandra Leitão como secretária de Estado, uma pessoa de diálogo de facto, uma pessoa capaz de ouvir as organizações sindicais, não era ministra, era secretária de Estado, realmente houve reuniões, houve discussão, houve negociação, houve documentos que se conseguiram negociar. Depois a doutora Alexandra Leitão saiu, aliás foi para ministra, não é? E a partir daí aquilo foi o deserto completo, não é? Portanto, foi o deserto completo e durante estes anos todos os últimos foi o bloqueio absoluto. Portanto, aí tivemos essa fase, tivemos aquela fase da doutora Luz Rodrigues com a sua má disposição permanente, tivemos a fase do ministro Tiago Brandão Rodrigues com o bloqueio negocial permanente, e aí permanente, até porque o seu ministro normalmente perdia muito tempo a ir aos Jogos Olímpicos e aos Mundiais da bola e essas coisas, e também nem sempre tinha tempo para estar aí para a negociação. De resto tem havido processos negociais, agora uns com mais resultados, outros com menos, mas pronto, mas tem sido assim. Todos esses responsáveis têm em comum serem do PS ou do PSD. Não houve outros? Acredita que haveria diferenças relevantes no Ministério da Educação se algum dia fosse entregue a alguém afeto ao PSCP, ao Bloco, à Iniciativa ou ao Chega? É assim, eu já aprendi a não dizer que talvez, porque não sei, mas é natural. Quer dizer, se nós olharmos para os programas eleitorais desses partidos, tenho ideia que se o Chega ou a Iniciativa Liberal chegarem ao poder, que a primeira medida que tomam é acabar com a escola pública e, portanto, fica lá uma coisa para pobrezinhos e tal, assim uma coisita, e depois o resto é entregue ao privado. Portanto, a escola pública fica, porque ainda assim o privado não gosta muito de ter lá miúdos que cheiram mal, nem gosta muito de ter lá miúdos que têm dificuldades de aprendizagem, porque aquilo depois baixa-lhes as notas para os rankings e dá mau nome à escola, ao colégio. Portanto, a escola pública ficava assim para esses, né? Pronto. Se o PCP e o Bloco de Esquerda chegarem ao poder e pudessem ter o Ministério, era preciso que não estivessem
com um Ministério que, no entanto, nas finanças teria alguém do Partido Socialista, não é? Para não ser assim uma espécie desse tipo de governo. Mas, ainda assim, pelos programas eleitorais e pelas propostas que têm levado à Assembleia da República, eu diria que nós poderíamos ter aqui alguma expectativa positiva sobre o que poderia ser o reforço de investimento na escola pública e nos seus profissionais, nos professores, mas não só, nos não docentes, nos psicólogos, nos terapeutas, nas respostas de inclusão que as escolas precisam para as crianças dos meios mais desfavorecidos, dos jovens dos meios mais desfavorecidos, para aqueles que têm dificuldades de aprendizagem, para aqueles que são filhos de imigrantes e precisam ter um apoio mais forte, nomeadamente na língua e noutras aprendizagens. Admito que sim, os seus programas apontam nesse sentido. Mas, como disse, nós temos tido governos do PS com ministros do PS e com ministros do PSD. E às vezes eu dou-me a pensar que a diferença entre uns e outros é o D. O D, né? Porque o resto é tudo muito parecido, de facto. E o que os fazem, depois os outros aproveitam. E assim vão fazendo, não é? Embora a maior parte do tempo, penso, foram ministros do Partido Socialista. Portanto, foi, de facto, desde ali do tempo de 2008, foi a doutora Luz Rodrigues, Isabel Alçada, Tiago Bratão Rodrigues e agora o João Costa, não é? Lá no meio tivemos o Nuno Crato, que faz um mandato, e depois tivemos a doutora Margarida Mano, que eu nem sei bem se chegou a aquecer a cadeira, nem sei bem se chegou a ter cadeira. Penso não se chegou a encontrar com ela. Não, encontro às vezes em Coimbra no café. Só isso. E conversamos sobre as coisas. Já nos conhecíamos ali da cidade, não é? Não, nunca tivemos, não chegámos a ter reunião, porque pronto, o governo tomou posse. E depois tinha que aprovar o programa de governo, e como não foi aprovado, acabou por não haver nenhuma reunião. Acabou por estar marcada, mas depois não se chegou a fazer. E por último, se algum dia fosse Ministro da Educação, qual seria a primeira coisa que faria? Demitia-me, porque isto já não tenho idade para essas coisas. Portanto, ia-me embora. Não, isso nem se põe em causa. Eu acho que, como lhe digo... Teria medo de apanhar uma FENPROF pela frente? Não. A questão não é essa. Eu acho que os professores, os trabalhadores todos e os professores, em particular, porque é a minha profissão, mas os trabalhadores precisam também ter deste lado quem não tenha outros objetivos, nem objetivos de poder, não é? E, portanto, nós quando vimos para aqui temos que saber e perceber que vamos ser insultados, vamos ouvir bocas nas redes sociais, porque é que eu não tenho nada, nem o WhatsApp, veja lá, eu prefiro pagar as chamadas e as mensagens do que andar nesse lodo todo. E, portanto, temos que saber ignorar isso, e temos que saber ter uma coisa também que eu acho que é importante, que é saber que o poder tem sempre quem quer ir para lá, e que o outro lado do poder precisa de quem lá esteja. E, portanto, eu nem sequer ponho essa hipótese, nem sequer é uma hipótese que para mim se colocasse. É um trabalho muito grande que nós temos, às vezes não se percebe, mas são dias, são noites, são fins de semana que não há, são períodos que a malta não tem descanso, é andarmos nas escolas, porque eu tenho para mim, e costumo sempre dizer isso aqui ao meu pessoal, que a sede dos sindicatos da FENPROF não é aqui este espaço, por isso é que eu só cheguei a esta hora, não é? A sede são as escolas e são os sítios onde nós temos que estar. Hoje tínhamos reunião no Ministério, não podia ser as escolas, são os locais de trabalho, são os professores, são estar com os professores. E a coisa que eu mais gosto, de facto, neste trabalho todo, é poder estar lá nas escolas, e passo o tempo a fazer isso, e nos plenários, e nas reuniões, estarmos aí quando são as concentrações dos colegas, estar lá no meio, ir lá falar com eles, estar lá, ouvir, tomar notas, porque isso é que nos ajuda a levar para o Ministério as posições. E eu acho que é isso mesmo, quer dizer, eu acho que para o poder, isso não falta gente que esteja sempre aí a pôr-se a jeito para poder ir para lá. E, portanto, o outro lado precisa também que alguns de nós tenhamos o único objetivo que exista, seja estar cá deste lado e podermos combater o poder naquilo que, infelizmente, ele tenta sempre fazer, que é diminuir e retirar direitos a quem trabalha. E, portanto, temos que ter sindicatos fortes. No dia em que nós deixarmos de ter sindicatos fortes e no dia em que os professores deixarem de ter uma FENPROF, mesmo aqueles que mandam bocas e nos criticam, e às vezes com razão, não é essa a questão, os professores também sabem que no dia em que isso acontecer, muito daquilo que nós conseguimos ao longo dos tempos vai por água abaixo, e porque nós conseguimos coisas. Às vezes as pessoas esquecem-se. O pessoal às vezes parece que se esquece que nós
com a luta dos professores, conseguimos acabar com a divisão da carreira, conseguimos acabar com entre professores e professores titulares, conseguimos acabar com uma prova de ingresso que ia pôr milhares de professores contratados na rua, conseguimos acabar com as bolsas de contratação de escolas que dava para em algumas direções contratarem amigos, conseguimos já até recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias, conseguimos pôr o ministro hoje a ter que apresentar uma coisa, ainda sem grande jeito, mas ainda assim a não poder ignorar que o tempo de serviço está por recuperar, não é? Há quem diga até que conseguimos que o Sócrates deixasse de ter maioria absoluta. Eu não tenho a certeza se fomos só nós, mas acho que demos um bom contributo para isso também. E, portanto, é preciso termos sindicatos fortes, os professores vão continuar a ter uma grande FENPROF, e este é tempo de ser tempo dos professores, porque, na verdade, os professores merecem ser respeitados naquilo que é e que são enquanto profissionais. Pá, claro, como em todas as profissões, não há só excelentes, a maioria são bons, depois há uns excelentes e uns menos bons, mas isso é igual em todo lado. E agora há uma coisa que todos fazem, que é um esforço tremendo para que as escolas funcionem. Eu costumo até dizer que no dia em que os professores deixarem de dar o seu melhor nas escolas, algumas vão colapsar. Por isso é que eu até não sou grande admirador de manifestações em que se anda com caixões às costas dizendo que é o enterro da escola pública, porque eu acho que os professores têm sido os balões de oxigênio da escola, e quando há falta de investimento são os professores que oxigenam as escolas. Ora, se nós as queremos e as mantemos vivas, por que andar a enterrá-las, percebe? Portanto, eu acho que sou muito bem deste lado e é aqui que eu quero estar e continuar. Obrigado, Mário Nogueira. Nada. Resta-me agradecer ao nosso entrevistado. O Discurso Direto regressa na próxima semana com mais entrevistas a figuras da vida política, social e económica portuguesa. Obrigado por terem visto. Até à próxima semana.